Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar, dar início logo aos trabalhos e conversando sobre o seguinte assunto. Essa aqui é uma aula aberta que foi pensada para ser uma aula independente e em separado, mas é uma aula também que foi pensada para ser uma divulgação da especialização em filosofia antiga que é oferecida pela SESEC PUC-Rio, né? A antiga CCE, que mudou de nome para SESEC, né? Quer dizer, Coordenação Central de Cursos de Extensão, que se tornou de Educação Continuada, da PUC do Rio de Janeiro. Ela oferece anualmente turmas dessa especialização em filosofia antiga, e a gente está abrindo uma nova turma, a turma de 2023, as inscrições estão abertas, tá? As aulas vão começar no dia 28 de agosto, tá? E é isso, quer dizer, eu deixo aqui esse testemunho, eu que sou um professor do corpo docente do curso, dou aula exatamente sobre a filosofia do período helenístico, também sobre os estoicos. Estou aqui para dar o testemunho de que o curso ele é realmente esplêndido. Tá? É um curso que foi pensado para prover uma sólida formação, tá, em filosofia antiga aos seus alunos, tá, que tem disciplinas que tratam desde mitos antigos e, enfim, o discurso mítico até filosofia do período helenístico, passando por disciplinas sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre várias disciplinas sobre Platão, algumas sobre Aristóteles, né, também sobre os sofistas, sobre os primeiros filósofos da Jônia, sobre Heráclito e Parmênides, né, e que também tem disciplinas que foram pensadas, tá, exatamente para tematizar a conexão entre a filosofia antiga e o pensamento contemporâneo. Então, existem as disciplinas de conexões com Heidegger, com Nietzsche, com Hegel, ou seja, um curso com um tremendo corpo docente, tá, de muitos dos professores da PUC, outros tem professor da UF, professor da UERJ, são que dão aulas nesse curso. É um curso de 2 anos, tá? Pensado com 1 ano e meio de disciplinas à noite, atualmente na modalidade online, tá? Às segundas e quartas, aulas pelo Zoom, que ficam gravadas e disponíveis depois. E 1 ano e meio de aulas assim, e 6 meses para o desenvolvimento de uma monografia, uma boa porta de entrada para quem queira começar a estudar filosofia, enfim, é isso. Aliás, a respeito desse assunto, eu estou vendo que estão surgindo algumas perguntas, eu tenho uma certa dificuldade nesse manejo aqui, mas eu vou ver se... José Godoy perguntou qual é o curso. Eu estou falando da especialização em filosofia antiga da SESEC PUC-Rio. Se você fizer uma busca por CCE, ou CCS PUC-Rio, especialização, você vai cair, né, na antiga CCE, na página desse pedaço da PUC que cuida da educação continuada. Você vai ver a oferta de alguns cursos de especialização, e entre eles essa especialização em filosofia antiga. Tá? Vai começar uma nova turma no fim do mês, as matrículas ficam abertas até então. E esta aula aberta é uma aula para divulgação desse curso, embora seja uma aula inteiramente independente, que pode ser assistida independentemente, né? Então, quanto a isso não houver nenhuma dúvida, eu passo logo para o início da minha exposição e dizer que, então, uma vez convidado pela Irley Franco, pelo Edgar Lira, agradeço empenhadamente pelo convite, fico muito honrado por ele. Quando eles me convidaram para dar essa aula aberta inaugural de divulgação do curso, eu pensei justamente nesse tema do destino, do determinismo, do livre-arbítrio, da reina Armênia estoica, né? Eu acabei dando esse título de determinismo e livre-arbítrio, que são 2 termos anacrônicos que os próprios estoicos não usam, mas eu os usei anacronicamente de propósito, eles não ferem, vamos dizer, o tema de que eu quero falar, quer dizer, eles não desrespeitam o tema de que eu quero falar. Eu escolhi... Não, é assim, eu acho que a de ouro, só uma coisinha, você e eu falo. Opa, valeu. Só uma dúvida, você falou em filosofia antiga, né?
Aí eu peguei o molde todo, você falou em Heidegger, acaba entrando Heidegger em filosofia antiga no curso, é isso? Então, o que eu estava explicando é que, além das disciplinas próprias de filosofia antiga, disciplinas dedicadas a Platão, a Aristóteles, aos sofistas, à filosofia do período helenístico, além disso, existem disciplinas dedicadas às conexões entre filosofia antiga e pensamento moderno e contemporâneo. São as disciplinas chamadas disciplinas de conexões. Tá? E aí, justamente porque muito do pensamento moderno e contemporâneo se deu debruçando-se sobre o pensamento antigo, dialogando com ele, desafiando e assim por diante, né? Em direto diálogo. Né? A gente sabe, por exemplo, que foi o caso da filosofia do Nietzsche. O Nietzsche tinha formação em filologia, né? Quer dizer, ele era um sujeito de estudos de antiguidade, departamento de clássicos, e todo o seu pensamento se dá diante, tá? de um diálogo obsessivo com o pensamento grego. Né? Então, existem essas disciplinas dedicadas às conexões com o pensamento contemporâneo. Uma delas, as conexões com Nietzsche, outra delas, a conexão com Hegel, outro a Heidegger. Se não me engano, e se não houve mudança nisso, mas eu acho que é isso mesmo. Tá? Então, sim, existe uma disciplina Heidegger e os gregos. Né? Sabe, boa parte da obra de Heidegger é comentário à filosofia antiga. Né? Comentário ao poema de Parmênides, aos diálogos de Platão, às obras de Aristóteles e assim por diante. Ele desenvolve filosofia diante dos pensadores antigos, né? E refletindo a partir deles e com eles e novamente desafiando-os, buscando, quer dizer, os pontos cegos do seu pensamento e assim por diante. Existem disciplinas de conexões, era isso. Tá? Não sei se eu respondi a sua dúvida, meu caro. Obrigado. Então, convidado a fazer essa exposição, eu pensei no tema do determinismo e do livre-arbítrio, no tema da Reima Armene e da liberdade entre os estoicos, justamente porque me parece que esse tema desperta muitíssimo interesse, tá, nos debates contemporâneos. Tá? Existe uma polêmica muito viva na filosofia da mente contemporânea, tá? Uma polêmica muito viva, tá, na neurologia contemporânea, tá, a respeito desse assunto. Tá? Da existência ou inexistência de um livre arbítrio na ação humana. Tá? Portanto, quer dizer, esse tema é uma ocasião muito direta de diálogo, tá? Entre, tá, as mais prementes questões contemporâneas e o pensamento antigo. Tá? É claro, tá? É evidente que ao fazer essa comparação e ao traçar essa história, a gente precisa tomar uma série de cuidados, tá? Para que a gente não incorra em grosseiros anacronismos. Tá? Existem importantes inflexões na própria questão, nos seus pressupostos, tá? Quando a gente compara o tema do livre-arbítrio e do destino, como o chamavam, né? Entre os estoicos e o tema do livre-arbítrio na neurologia contemporânea, por exemplo, ou mesmo em vários dos filósofos da história da herança grega que voltaram ao assunto. Quer dizer, cada um deles está pensando desde um lugar, desde um contexto, e usando conceituação própria e muitas vezes mesmo usando os termos comuns em sentido próprio. E a gente precisa tomar muito cuidado com a transposição dessas coisas, né? Em fazer qualquer tipo de comparação entre a filosofia estoica e as especulações da filosofia da mente contemporâneas. No entanto, tá? E feitas essas observações, tá? Eu chamo a atenção, por exemplo, para o fato de que não é perfeitamente idêntica a acepção antiga grega da palavra causa e a acepção moderna contemporânea da palavra causa. Tá? A eitia dos gregos e a causa moderna contemporânea. Existe até uma vasta interseção semântica entre essas duas acepções, a antiga e a contemporânea, mas embora haja uma vasta interseção semântica, existe também uma não identidade entre elas, né? Quer dizer, não são perfeitamente a mesma, e isso é extremamente significativo quando a gente está pensando as coisas em certo nível de detalhe e profundidade. Né? Por exemplo, então, a palavra causa, existe equivocidade entre a palavra antiga e a palavra moderna. A causa, eu consideraria uma grande equivocidade entre a maneira como os estoicos usam o termo corpo e a maneira como nós, contemporaneamente, especialmente em âmbito científico, usamos a palavra corpo. Quer dizer, essas duas palavras não se referem ao mesmo campo semântico, não têm a mesma acepção. Então, quer dizer, a gente precisa tomar uma série de cuidados quando a gente está tratando desses assuntos. No entanto, me parece haver, tá, entre a discussão estoica antiga e as questões contemporâneas, suficiente terreno comum,
tá? Para que a gente reconheça, tá? Não só uma ancestralidade aí da questão antiga em relação à moderna e à contemporânea, mas mesmo, quer dizer, não é só dizer que os antigos já pensavam nesse assunto, mas perceber também, tá? uma direta herança, tá? Do pensamento antigo no pensamento moderno e contemporâneo, quer dizer, no sentido mesmo de que parece que, quanto a essa questão, como quanto a muitas outras, os gregos parecem ter riscado o mapa da questão fundamental, e tudo aquilo que aconteceu posteriormente na história da herança desse pensamento grego foi o detalhamento, a exploração de partes ainda inexploradas né, às vezes complexificação e aprofundamento das descrições, mas tudo isso dentro daquele mapa riscado. Tá? E é mais ou menos, esse é um dos recados que eu queria passar aqui, quer dizer, os estoicos, de alguma maneira, riscaram o mapa dessa questão, ou quer a Suzanne Bobzin, que é uma grande acadêmica que pesquisa o assunto, né? Quer dizer, especificamente as discussões que existiram posteriormente entre certos estoicos e certos discípulos de Aristóteles, certos peripatéticos, quer dizer, a discussão entre estoicos e peripatéticos até um tanto tardias, esses termos ganharam, essa discussão sobre a existência ou inexistência do livre-arbítrio na ação humana ganhou termos definitivos e a discussão foi equacionada de uma vez por todas. Tá? Então, quer dizer, como eu dizia, quer dizer, os estoicos eles pensavam não exatamente em termos de livre de arbítrio e determinismo, mas eles tematizavam diretamente uma questão filosófica, que era a questão da heimarmene. Tá? Eu para não me perder aqui, eu não vou nem escrever a palavra, mas eu posso até dizer, a transliteração seria H-E-I-M-A. Oi, acho que alguém abriu o microfone aí, aparentemente de maneira acidental. A heimarmene, tá? Pensavam em termos de heimarmene, de destino. Tá? Determinismo é um termo da filosofia moderna contemporânea, da filosofia da natureza contemporânea, tá? Mas determinismo é um termo suficientemente definido, tá? Que tem uma acepção muito clara, de maneira que a gente possa fazer certas comparações, né? E quanto ao termo moderno livre-arbítrio, antes que a gente entre propriamente nas nossas discussões, cabe só fazer uma breve consideração. Tá? A questão filosófica é a seguinte pergunta. Tá? Nós, seres humanos, somos dotados de um arbítrio livre, tá? Ou servo, ou determinado. Tá? Muito frequentemente, a questão é posta em termos de livre ou servo arbítrio. Tá? De um arbítrio que seja livre ou determinado. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: ninguém, rigorosamente ninguém, está pondo em questão, tá, a própria existência do arbítrio humano. Essa é uma confusão que muita gente faz. Né? Quer dizer, que nós somos capazes de arbitrar as nossas ações, tá? Que nós somos capazes de decidir, de escolher e de instaurar ações. Tá? Isso evidentemente, é um dado imediato da nossa experiência de realidade. Tá? Você sabe, por experiência direta, que, tá, se você quiser, nesse momento exato, tá, você pode mover alguma parte do seu corpo. Tá? Você sabe que, se você quiser, você pode mover o seu braço ou não. Tá? A questão é, tá, você é dotado de uma capacidade de arbitrar, de decidir, tá, e de instaurar ações. E a pergunta a ser feita é: qual é a natureza desse arbítrio? Tá? Será que ele é resultado de uma cadeia de causas? Tá? Que pensa bem, tudo aquilo que é causado, diziam os estoicos, não é livre. Né? Ou será que ele se evade da grande cadeia de causas que constitui o cosmos e é um evento de um tipo muito especial que, de alguma maneira, viola tudo aquilo que a gente sabe sobre o comportamento da natureza e é uma espécie de grande evento incausado e, portanto, livre dentro da teia de acontecimentos que constituem o universo. Tá? Vejam que, no momento em que a gente põe essa questão,
qual é a natureza da ação humana, né? No momento em que a gente põe essa questão, a gente está tocando em tudo aquilo que a gente considera relevante em termos da experiência e da condição humana. Tá? A gente está se perguntando propriamente o que é essa experiência, qual é a natureza dela, do que ela é feita. Tá? E essa questão me parece muito evidente, tá? Que ela é cheia de desdobramentos éticos, políticos, tá? Jurídicos, religiosos, espirituais, existenciais, os mais diversos. Tá? Não me parece haver questão que concirna, tá, a condição humana que não seja tocada, tá, pela questão do livre-arbítrio, tá? Pela questão filosófica, pela reflexão a respeito, tá, da natureza do arbítrio humano. Tá? Simplesmente porque pensar sobre a existência ou inexistência do livre-arbítrio, tá? É pensar mesmo sobre qual é a natureza da ação humana, o que ela é, do que ela é feita, tá? Qual é o seu caráter útil, né? Me parece mesmo, de maneira bem direta, essa é uma das mais decisivas questões que concernem a condição humana. Tá? De alguma maneira, quando a gente põe essa questão, a gente está se perguntando se nós somos sujeitos agentes ou se nós somos assujeitados. Tá? Se nós somos uma fonte autônoma, tá, de iniciativas e de ações que passam a ser impressas sobre o mundo, ou se nós somos uma mera resultante, tá, de forças que nos antecedem e nos transcendem. Tá? Nós somos um mero elo na cadeia, na grande cadeia causal da natureza, tá? Que simplesmente se desdobra e se manifesta sob a forma do indivíduo humano e a sua vida, tá? Ou se nós somos algo que se evade dessa grande cadeia causal. Tá? E absolutamente não à toa, tá? Essa é uma questão, tá, de imensa importância na história da herança grega de pensamento. Tá? E se a gente fosse citar só alguns dos nomes dessa herança, dessa vastíssima herança, na verdade, a gente teria que mencionar, por exemplo, a história dessa discussão dentro das teologias, tanto a cristã quanto a judaica e muçulmana, e as três têm tradição de pensamento sobre o assunto, né? Porque nos três casos trata-se de uma questão central. Isso para falar só de herança grega, tá? Não estou nem falando de outras tradições de cultura e assim por diante, tá? Mas a gente também vai falar de filósofos modernos, tá? Como Spinoza, como Kant, como Hegel, como Marx, como Schopenhauer, como Nietzsche. Tá? E, como eu disse, também a gente tem que fazer menção a vivas discussões que aconteceram no século XX, tá? Dos mais diversos tipos. Tá? Desde o existencialismo do Sartre e da Beauvoir, né, ou mesmo desde antes, desde a fenomenologia e assim por diante, tá? Até, como eu disse, a neurologia contemporânea. Tá? E justamente, quer dizer, só para sublinhar um pouco a importância envolvida nessa questão, eu queria fazer aqui uma breve menção, tá, a uma reflexão que o Kant apresentou sobre esse assunto, tá, no livro A Crítica da Razão Pura, tá, quando ele está tratando das antinomias, né, quando ele fala da antinomia entre coisa em si e fenômeno, né, quando ele fala especificamente da terceira antinomia, ele fala a respeito da questão da liberdade humana e do livre-arbítrio, né, já usando tecnicamente esse termo e se pondo tecnicamente a questão. Né? Kant, que acreditava no livre-arbítrio humano, tá? Ele faz a seguinte consideração: rigorosamente tudo na natureza que a gente conhece, consegue observar e testemunhar, rigorosamente tudo, tá? É determinado por causas antecedentes. Tá? Tudo, rigorosamente tudo, exceto a livre ação humana. Tá? Que tem, acreditava Kant, um elemento de indeterminação, que é propriamente o seu elemento de liberdade e o seu elemento moral. Já vou expor tudo isso, já vou explicar o que ele quer dizer com tudo isso. Tá? Mas o importante, vamos começar do começo. Ele diz, quer dizer, o comportamento do mundo, da matéria inerme, tá? E mesmo das formas de vida não humanas, tudo isso é determinado por essa vastíssima cadeia
de causas que constituem o mundo, o universo, tudo, tá? Exceto, tá, aquilo que se dá no âmbito da ação humana. Tá? A própria ação humana não faz parte dessa cadeia causal. Tá? E aí ele nos convida a pensar sobre algumas coisas, né? A considerar alguns exemplos. Você pensa, por exemplo, vamos pensar nos exemplos aqui nossos. Você pensa, por exemplo, numa pedra que esteja rolando ladeira abaixo, por qualquer razão, né? Pensa numa pedra rolando ladeira abaixo. Não existe em absoluto, tá, nenhum espaço para liberdade da ação de nenhum dos fatores que estão ali em jogo. Né? Quer dizer, existe a lei da gravidade agindo sobre uma pedra que é uma quantidade lá finita de massa com uma certa configuração, com uma certa densidade, e resulta que essa pedra vai simplesmente rolar. A pedra, a ladeira, a lei da gravidade, nada disso tem autonomia, tá, para mudar o curso de ação que está se dando em nenhum nível. Né? Quer dizer, a pedra não pode tomar a decisão de parar de rolar, nem de alterar seu curso, nem de alterar a intensidade com que ela está caindo, nem nada disso. Né? Então, incidem ali sobre esse fenômeno vários vetores de força e configurações, e o que você tem é uma espécie de resultante. A pedra resulta em algum lugar. Tá? E aí, diz Kant, tá? A quase totalidade do universo observável é exatamente assim. Hoje a gente diria, né? Quer dizer, vamos dizer, 99,999% do que constitui o universo é matéria inerme, são gases, enfim, no fim das contas são partículas, são átomos, são mínimas porções de matéria, né, que são perfeitamente inermes e que se comportam mais ou menos como essa pedra. Né? Ou seja, dentro de uma determinada estrita cadeia causal. Você poderia pensar como um exemplo mais simples, quer dizer, pensar no seguinte, pensa numa mesa de bilhar com as bolas todas ali em cima e todas elas paradas, tá? E chega alguém e dá uma tacada inicial, tá? E as bolas começam todas a se entrechocar até que elas chegam a uma posição final. Né? E é fácil para todo mundo aqui perceber, todos nós concordaríamos, quer dizer, é como se, tá, a posição final dessas bolas já estivesse, de alguma maneira, pressuposta, prevista na tacada inicial. Tá? Na medida em que nenhuma das bolas ali presente pode tomar nenhuma decisão também de alterar seu curso ou coisa parecida, elas simplesmente reverberam e resultam onde elas vão parar, tá? De maneira que o instante seguinte é sempre um desdobramento necessário do instante anterior. Né? E é por isso que é possível dizer que, de alguma maneira, a posição final dessas bolas está prevista na tacada inicial. Então, você pega esse modelo e você pensa na história total do universo. Tá? E para Kant, Kant não estava ainda lidando com nenhum modelo de Big Bang, ele é muito anterior a isso, mas se ele fosse pensar nesses termos, ele diria que, né, quer dizer, se dizem os cosmólogos, se é verdade, segundo essa hipótese, o universo tem coisa, não sei, de 14,5 bilhões de anos de idade desde o Big Bang, e não se sabe quanto tempo ele ainda teria de universo até qualquer outro evento. Rigorosamente tudo o que acontece se comporta mais ou menos como essas bolas em cima de uma mesa de bilhar. As coisas estão simplesmente reverberando forças e resultando, tá, num encadeamento necessário de acontecimentos. Tá? Exceto a livre ação humana. Tá? Kant ainda faz a seguinte consideração, acho que um pouco necessária aqui para que a gente esclareça certas coisas. Ele dizia, tudo isso antes da gente entrar em estoicismo. Tá? Dizia o Kant que a gente pode se perguntar sobre o fenômeno da vida em geral, onde pode parecer haver algum fator de indeterminação, ao contrário de tudo aquilo que acontece na dimensão meramente mineral, né? Como, por exemplo, nas pedras, que são porções inermes de matéria que simplesmente resultam. Você olha para uma árvore e ela parece ter uma propulsão própria, ela parece ter, né, a capacidade de organizar a si mesma, ela parece ter, portanto, alguma espécie de autonomia. Né? E a gente se pergunta sobre as plantas, sobre os animais. E o Kant dizia que, bom, é verdade que a planta parece